Olá, eu sou a Tamiris Vertulli, da One Way Coffee, e hoje eu tenho um tema super especial, muito interessante, que vai melhorar o seu desempenho em qualquer área de atuação, seja de vida pessoal ou vida profissional, que o café vai te levar muito mais além e te trazer um nível melhor e maior de sucesso. O que o café pode causar no seu cérebro? E essa é uma questão muito positiva. Quando falamos de cérebro e café, observamos sempre a cafeína. Os especialistas que fazem sempre esse tipo de pesquisas pelo mundo inteiro, entre as maiores potências mundiais, observam que a atuação cerebral que o café pode atuar é através da cafeína. Porém, não somente com o parâmetro que observamos que é reduzir a pressão do sono. Não, a cafeína vai muito além, é um complexo bem maior do que apenas tirar o seu sono. E para entendermos isso melhor, vamos observar a atuação da cafeína através de um certo nível de estreiteza. Então, se observarmos através dessa estreiteza, desse estreitamento, a cafeína ela atua em um certo nível de consciência. E como que os especialistas chegaram nessa observação? A cafeína ela tem um certo tipo de memória. Então, o metabolismo da cafeína ele é feito em partes. O início dele é um pouco mais acelerado, a metade é um pouco reduzida e um quarto dessa cafeína ela fica como memória. Essa é a palavra utilizada pelos especialistas. E como aplicar isso na prática, num exemplo prático? Se você estiver lendo algo ou praticando uma nova atividade física, um novo esporte, seja qual for a atividade que você esteja iniciando e o seu desempenho ainda não esteja tão maravilhoso, porque está apenas no início, depois de ler um capítulo de um livro ou depois da prática de algum tipo de atividade física, se você tomar uma xícara de café, é observado que no dia seguinte a sua memória em relação àquela leitura é maior, o seu desempenho em relação ao esporte também é maior, porque uma xícara de café que é consumida ao meio-dia, à meia-noite, ainda existe cafeína na sua corrente sanguínea. É claro que a atuação cerebral dela não é a mesma, mas ela ainda está na sua corrente sanguínea. Então, o café, ele te leva a um maior nível de desempenho. O mercado está aumentando exponencialmente, assim como deve ser, porque esse é o movimento, a ascensão de tudo, a mudança e também o surgimento de novos mercados. Então, o que hoje se avalia através das empresas é o melhor e maior desempenho de uma pessoa. Porém, o nosso desempenho ele não é observado somente através da nossa atuação profissional, mas é também observado através da nossa atividade privada, da nossa vida particular em casa, com os nossos entes queridos, com cônjuges, amigos, seja o que for. Então, a cafeína, quando ela atua reduzindo a pressão do sono, que é esse o nome dado por essa redução energética que vamos passando durante o dia, a cafeína ela se conecta ao mesmo receptor da adenosina, porém ela chega até esse receptor muito mais rápido. Então, quando a pressão do sono está em atuação durante o dia, e o que significa isso? É uma redução energética para que chegue o momento que a gente vá dormir. E por vezes isso precisa ser impedido por algumas atividades que possuímos e precisamos completar. Então a cafeína se conecta e ela acorda, ela tira essa pressão do sono. Mas ela também estimula a produção de dopamina e isso traz uma sensação de bem-estar e, portanto, a cafeína é observada entre pessoas que estão passando por um processo de depressão e também já foi observado em grupos, 3 grupos específicos de pessoas que tinham tendência ao suicídio e a redução do mesmo, porque ela traz um estímulo e também uma sensação melhor para que a pessoa que esteja nessa condição
comece a atuar em algo, em fazer alguma atividade, uma caminhada ou trabalhar para que o cérebro saia dessa condição mais baixa, ou seja, depressiva, né, que esteja com uma pressão muito reduzida quanto à atuação cerebral. E também é muito importante em relação à redução de risco de Alzheimer. O Alzheimer, basicamente, falando muito superficialmente, é claro que existem explicações muito mais profundas, mas o Alzheimer, ele é basicamente responsável, ele surge com a morte dos neurônios. O sistema nervoso central, ele é intoxicado por um certo tipo de proteína, alguns processos que acontecem, e essa proteína, ela vai para fora da célula, vamos dizer assim, intoxica e começa a matar os neurônios, então as sinapses vão reduzindo, não acontece mais, intoxica por onde passam as sinapses e as pessoas vão tendo, inclusive, em algum momento, uma redução da massa cerebral. Mas hoje, como estamos vivendo mais, precisamos viver mais e com mais saúde, e o café pode te proporcionar uma maior atuação, um melhor desempenho em todos os âmbitos da sua vida, através da cafeína. Mas o café não se reduz à cafeína, existem mais de 1000 compostos bioativos para manter o seu corpo incrível, seu coração incrível, seu fígado, sua pele e tantas outras partes do corpo. Aqui na One Way nós temos vídeos maravilhosos que podem te ajudar nesse processo de saúde e também para uma obtenção de um melhor resultado dentro do seu mercado, porque a vida é feita de várias partes e precisamos ter excelência em todas, na vida profissional, na vida privada, inclusive só podemos ter tudo isso como resultado se cuidarmos de nós mesmos através de uma boa saúde, reduzindo o risco de tudo, como o mercado financeiro sempre nos ensina. Reduza o risco que você pode obter uma vida mais tranquila e resultados melhores. E eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!